O nosso terceiro princípio é planejar cenários futuros para cada um dos familiares e para todos como família. A vida é uma caixinha de surpresa. Alguém já falou brincando, inclusive. Ninguém a controla, na verdade, a não ser o próprio Senhor do tempo e da história. No máximo, nós conseguimos imaginar e planejar possíveis cenários futuros para nós mesmos e, até certo ponto, para os nossos familiares. O grande desafio é que sempre estamos atrasados nesses planos, porque a vida também é rápida e indomável, como um cavalo selvagem. Nem bem casamos, já temos filhos. Os filhos mal nasceram, já viraram adolescentes. E quando menos se espera, conhecem outras pessoas, a família divide-os com outros, podem ir então mais longe e formar eles mesmos suas próprias famílias. Acredite você, quando começa a você e aos outros a se adaptarem e entenderem o jogo dos relacionamentos, a próxima etapa já nos surpreende. E para colocar ainda mais desafios, chega um momento em que cada um tem plena condição de planejar e construir seu próprio futuro, sem que possamos, na maioria das vezes, controlar, nem mesmo aconselhar e colaborar. Nem sempre conseguimos fazer com que os outros entrem nos nossos planos. Como então fazer planos desse jeito diante de tantas variáveis? Primeiro, coloque seu foco no que você pode minimamente controlar e que eu costumo resumir a 3 atitudes: capacitar-se, posicionar-se e se dispor. Isso vale para quase tudo na vida, mas também vale para construir cenários futuros para a família. Capacitar-se, por exemplo, é estar preparado para. Pense, por exemplo, em R$ 1 que você pode economizar hoje para uma faculdade de um filho no futuro. Você não tem certeza de que isso será suficiente, certamente não será. Nem que ele vai querer fazer a faculdade e, se fizer, fará aquele curso que você gostaria que ele fizesse. Mas não é melhor ser capaz de prover algo ao invés de não ter nada quando eventualmente chegar a hora? E como prover, caso seja necessário, sem ter condições de ir, sem capacitar-se? Porque capacitar-se é ter condições de saúde integral, de capacidade financeira, de investir, de um plano com etapas realistas e tantas outras coisas. Quem capacita-se tem condição de. Por exemplo, todo casal que decide ser a época certa de ter os seus filhos deve ter plano de como as coisas vão mudar, o que vai ser exigido de cada um, que impactos haverá para cada um, para cada casal, o que precisará ser renunciado para ser investido nos filhos e etc. Todo casal que envelhece junto precisa ter planos não apenas da aposentadoria, mas de novos posicionamentos para quando o ninho se esvaziar. Não por coincidência, nos dias atuais, casais se divorciam em número cada vez maior depois que os filhos crescem e o sentido da vida parece se perder com a saída deles de casa. A razão é porque o casal parece ter eternizado a vida familiar como se fosse uma fotografia estática, em que os filhos estão lá, pequenos, como era no começo, quando na verdade a vida é muito mais um filme em velocidade acelerada, que passa muito rápido. E quando há uma viuvez ou um divórcio? Ninguém deve vivenciar esses lutos antecipadamente e sofrer de véspera, certamente. Mas deve se perguntar sobre como será se isso acontecer. Quais serão os planos? O que pode ser feito hoje para prevenir ou para saber lidar se eventualmente e infelizmente acontecer? Lembre-se, capacitar-se é estar em condições de. Mas há uma outra coisa que precisa ser feita: posicionar-se. Posicionar-se é outra atitude fundamental, que não tem a ver com estar em condições de, no sentido de poder, mas no sentido de já estar na posição certa para agir. Tem a ver com agir se já estivesse acontecendo. Por exemplo, os cônjuges devem participar juntos do planejamento e da execução do orçamento familiar. Os filhos devem partilhar responsabilidades domésticas diante da necessidade atual, mas também da eventual necessidade futura. Sabe aquela coisa de criar filhos para a vida e não fazê-los dependentes de você, como se você fosse durar para sempre? Haja hoje como se você já estivesse no futuro. Isso é posicionar-se. Se capacitar-se é ter condições de ir, posicionar-se é estar pronto para, quer aconteça ou não. E finalmente a terceira atitude é preciso se dispor.
Se dispor não é querer, necessariamente. Se dispor é aceitar e assimilar se for preciso, se for o caso de Deus querer. É uma atitude também de não entrar numa negação da possibilidade, de não rejeitar a eventualidade. É fazer do limão uma limonada e, ao invés de ficar reclamando do azedo da circunstância, tentar encontrar algo doce no azedo. Perdeu? Chora, mas levanta e toca a vida. Está difícil? Não reclama. Encontra um jeito de fazer mais fácil, mais simples, melhor. Lembre, não há como saber qual será o quadro futuro inteiro e com todos os detalhes, com todas as formas e cores, mas há como traçar alguns esboços. E esses esboços têm a ver com capacitar-se, posicionar-se e se dispor.